O Bitcoin é o primeiro ativo na história da humanidade que você leva com você pro caixão. Que ninguém, nem um juiz, nem um governante, nem um filho, nem a esposa consegue tomar de você. Isso significa que mudam as relações, muda o equilíbrio de poder. Quem sou eu? Eu fiquei mais conhecido como autor do livro que eu tô lhe oferecendo de graça, mas se você quiser comprar físico também existe. E evangelizo. Busco trazer as boas novas e educar as pessoas. Rodando o mundo, como eu tô vindo aqui, como eu fui na Flórida, como eu vou em vários estados do Brasil, fazendo inclusive essas atividades de meetup e workshop. O meetup é encontrar pessoas. Eu encontrei gente de 2011, 2012 que comprou Bitcoin por cêntimos, que me ensinou um monte de coisa. Teve gente me dando jogo, Sats, como é? Sats Polio, agora que tem o jogo em Portugal, pra ensinar crianças de 8, 9, 10 anos a usar Lightning, por exemplo. Eu conheci pessoas que eu mantinha relações e seguia durante mais de uma década e nunca tinha encontrado pessoalmente. E o workshop serve para as pessoas que fizeram treinamento batismo Bitcoin, Bitcoin Black Pill, que fizeram um treinamento online e tem uma dificuldade, você sentar e fazer o setup com elas. O que significa isso? Você ser capaz de, fora da internet, gerar e assinar chaves offline. O Bitcoin funciona em um sistema de chaves. É como conta numerada da Suíça. Uma chave pública é como um endereço de e-mail. É a informação necessária para você mandar um e-mail, uma mensagem para aquele e-mail. O endereço do Bitcoin é a informação que você precisa para mandar dinheiro para aquele endereço. E a chave privada é a senha para acessar o dinheiro deste endereço. Eu ensino como as pessoas fazem isso fora da internet. E se elas quiserem, como assinam a private, nem mesmo a senha de movimentação e nunca para a internet, mas apenas uma transação assinada, a informação necessária para transmitir uma quantidade de dinheiro específica para um endereço específico e através de qualquer meio de comunicação. Se você for autossoberano, a polícia brocando sua casa, sua esposa e seus filhos lhe amarrando, te colocando numa instituição mental, você indo para a cadeia durante 20 anos, se você conseguir manter o seu controle físico e mental, ninguém lhe toma um centavo. Esse ano, no Brasil é semanal os sequestros, mas aqui na Europa tiveram pelo menos 2 na França com amputação de dedo e 1 de bebê, não é isso? Eu sou a pessoa que tá colocando meus dedos aqui para serem arrancados, que tá sendo colocado, eu tô colocando a minha vida em jogo para ser sequestrado e torturado até a morte, e dos meus filhos, que eu não vou dar um centavo, eles vão morrer, para que eu possa fazer com que você receba a verdade, que você receba essa boa nova. Jesus foi muito claro. Jesus disse: vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome. Ele nunca disse roubados. A partir de hoje, se você for roubado por se recusar a financiar de criança e leis feministas, socialismo e tudo quanto é coisa imunda que esses corruptos fazem, foi culpa sua, porque você não me ouviu e não leu meu livro grátis. É isso que é. Meu papel é o papel de Isaías. Eu estou aqui buscando remanescentes. Eu não sei quem são as pessoas que são livres pela própria natureza. A maioria vai pro inferno. Eu não sei se você é um escravo pela própria natureza que vai pro inferno, ou se você, no seu coração, é livre e gostaria de ser salvo. Agora, se você gostaria de ser livre e salvo, eu tenho esse presente para te dar. Mas ninguém pode dar a outra pessoa algo que ele não esteja pronto para aceitar. Eu estou te dando a sua liberdade. Eu estou te dando uma arma que foi usada em todas as guerras relevantes nos últimos 5.000 anos, que é a criptografia. Todos os podcasts que você pesquisar de mim na internet, as mesmas frases eu digo para diferentes públicos e sempre tem 1 ou 2 ou 5 que aceitam no caminho, né? Eu espero que você aceite. Se você quiser aceitar esse presente, eu vou ficar muito honrado. Se você não quiser, também não tem problema nenhum, não é isso? As coisas não precisam de você. Deus não precisa de você. O Bitcoin não precisa de você. Nós que precisamos de Deus, não é isso? Sentes que és um mensageiro de Satoshi? Satoshi é o pseudônimo, não é isso? O Bitcoin já é muito maior do que Satoshi. E para que fosse maior do que Satoshi, ele teve que sair de cena, não é isso? É verdade. A concepção sem pecado, né? Quantas pessoas no mundo renunciariam? Quanto é 1 milhão de Bitcoins vezes 100 mil euros? Renunciar toda essa riqueza por mais de 15 anos. E mais do que isso, renunciar toda honra e glória. É verdade. Ele não recebeu um aperto de mão. Era um cara que poderia receber Nobel de Economia ou da Paz, não é isso? Renunciou a tudo, não é isso? Toda honra, toda glória e toda riqueza. É verdade. Para não estragar o que foi feito, né? É verdade. Como é que alguém consegue ter tanta riqueza no seu poder e não usufruir dela, não é? E endereços centenas de vezes menos seguros do que o seu, porque são antigos. São dos primeiros. Aliás, é o que dizem, que quando houver computação quântica vão ser os mais vulneráveis, os mais vulneráveis. Será que depois não vai haver uma solução para resolver esses satoshis que estão lá? Já existem diversas soluções, inclusive os endereços já avançaram 4 vezes, né? Pois, porque eu também acredito que a rede vai tentar proteger esses satoshis que estão lá. Ou não?
Alguém vai Não fazer sei. brute force para tentar proteger. Eu não sei, talvez. A gente vai saber se ele teve sucessores ou não. Na hora que os primeiros forem quebrados, se os sucessores existirem e tiverem controle das chaves, eles vão mover os Exatamente. remanescentes, não é isso? Renato, já começaste por aí, podemos pegar nesse tópico. Tem muita gente que diz que então isso vai alterar o preço da Bitcoin, isso vai alterar tudo. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Não, no dia que endereços forem quebrados por uma nova tecnologia, isso vai provocar uma queda de valor do Bitcoin. O Bitcoin sempre vai variar mais do que os outros ativos. A gente estava conversando. O cara que se expõe em MSTR, ele tem o dobro do retorno de Bitcoin, porque MSTR é Bitcoin alavancado. É Bitcoin comprado não com capital próprio apenas, mas com também dívida, não é isso? Exatamente. Do mesmo jeito que o cara, quando compra um Nasdaq, ele tá comprando um SP500 alavancado. Você bota o Nasdaq SP500, tem um grau de alavancagem, não é isso? Ou não? Na hora que o cara compra Bitcoin, nos últimos anos, a correlação é mais ou menos 3 vezes o Nasdaq, que foi o melhor índice passivo internacional do nosso tempo de vida, não é isso? Sim, sim. Pois é. Por que quem comprou ouro ganhou da prata durante séculos seguidos? É o mesmo motivo do que quem comprar Bitcoin tende a ganhar de ouro nos próximos séculos e décadas que Bitcoin ainda existir, porque o Bitcoin é mais escasso do que o ouro. Ele é mais transportável, é mais divisível, é mais fungível, não é isso? É verdade. Mas lá está, isso é muito bem pensado, mas a questão que eu fico sempre a levantar é, para todas as pessoas, a maioria, ou melhor, não é para todas, mas a grande maioria das pessoas nem conhece bem a história do aparecimento do dinheiro. Portanto, temos que ir mesmo para a origem. E como é que nós conseguimos explicar às pessoas o que é o Bitcoin no fundo? Porque as pessoas associam o dinheiro a comprar coisas, e o dinheiro é apenas a troca de algo, de bens, é a troca de bens. A gente não precisa convencer a maioria. A gente não precisa convencer a maioria. A maioria vai pro céu ou pro inferno. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, não é isso? Ou seja, deve ser livre-arbítrio. A maioria das pessoas em Portugal são poupadores ou devedores. Devem ser devedores. Agora talvez. Inclusive devido a mentiras do Estado, de que você vai ter saúde pública, aí na hora que você precisa, tem 2 milhões de portugueses pagando seguro. Que você vai ter saúde pública, mas tem mais de 1 milhão de crianças, metade das crianças aqui praticamente pagando alguma forma de educação privada, não é isso? Ele dá várias mentiras, criando falsas expectativas. A nossa geração vai receber aposentadoria relevante nesse país? Não. Não é mentira? Não estão tirando seu dinheiro da segurança social? Tecnicamente ele não chega. Quem é o pai da mentira? A Fiat é uma mentira, como a gente estava conversando. A obra clássica da literatura alemã, é isso? Goethe, em Fausto, Mephistófeles, que é uma entidade satânica, ensina a fazer moeda fiduciária. Chega a escrever um papel de que o vale ouro, você pode gastar infinito ouro, muito mais do que você tem, obtendo riqueza infinita. É exatamente isso que os bancos centrais após 71 fazem. A diferença é que Mephistófeles ensinava o Fausto a pelo menos prometer uma coisa que existia, que tinha valor. Agora eles prometem um vale que não tem valor nenhum, que o valor é determinado pelo devedor. O governo português é deficitário ou superavitário? Ele é poupador ou devedor de euros? Se ele é um devedor de euros, presente e futuro, porque ele se compromete a dar coisas em euros no futuro, o interesse dele é que o euro se lasque, que vale cada vez menos. Mas toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Se você tem um bem, se você tem um título de dívida, que quem define o valor disso é o devedor e não o credor, a tendência é que isso não valha nada, não é isso? Não. Mas por exemplo, tens toda a razão. A questão é como as pessoas não percebem, entendem o dinheiro e confiam nele. E aliás, nós tínhamos um político que dizia: a dívida não é para ser paga, é para ser gerida. Sim. Isto é uma boa maneira de pensar, porque já Keynes, quando idealizou este sistema, ele pensou da mesma forma, que nós poderíamos inflacionar, ou seja, dando liquidez aos Estados, e os Estados iriam pôr Quantos filhos Keynes tinha? Pois não sei. Órgão escritor não reproduz, não é isso? Só pensava em curto prazo, não é isso? Hein? O quê? Ele também, se calhar, e era um homem bonito, dizia-se para a época, não é? Ou pelo menos diziam que ele era um homem bonito, portanto, não sabia que ele não tinha tido filhos. Não é? O órgão escritor não reproduz, não é isso? É verdade. Mas teve muitos seguidores. Teve muitos seguidores que seguiram a mensagem dele. É isso. Né? As universidades que são bancadas pelo governo, eles vão dizer algo que é contra ou a favor do interesse do governo. Claro. Foi o que a gente estava falando aqui. A religião civil é uma religião. O comunismo e a república são uma religião nesse país. Inclusive os santos, as catedrais dessa religião são as universidades, que só se fala ali o que os intelectuais orgânicos desenvolvem ideologias para manter as pessoas. A educação pública no mundo, ela segue o padrão da escola prussiana. A escola prussiana foi criada para fazer seus filhos avançarem sob fogo, o filho dos vassalos, obedecerem gritos de nobres mandando eles morrer, não é isso? O interesse do governante, seja ele qual for, é que o filho do governado seja rico, independente, inteligente, ou burro, pobre, dependente. Qual é o interesse dele? Exato. O filho do presidente, do primeiro-ministro de Portugal, quer que você possa ir embora na hora que você quiser? Que você tenha riqueza ou que você dependa dele e seja pobre?
Eu acredito que eles gostariam de fazer bem. A questão é que estão tão dentro disto que se calhar não conseguem. Rapaz, eu acho que o cara que faz o bem, ele pode no máximo ganhar uma eleição de conselho. No nível de deputado pra cima, mesmo, acho que não tem nenhum inocente ali não, viu? Okay. Sim. Porque eles entendem que para chegar ali têm que jogar outro jogo. Lembra de Friedrich Hayek, talvez o único economista de verdade a ganhar o Nobel. Tem um capítulo no Caminho da Servidão, que é o livro mais popular dele, porque os piores sistematicamente ganham as eleições. E já tinha isso na Bíblia 2000 anos antes. Quem ganhou a eleição? Jesus ou Barrabás? Quem ganhou a eleição? O povo reclamou a quem? Ladrão, assassino, e eles continuam pedindo pelos ladrões e assassinos até hoje, não é isso? É verdade. Quando falas do Estado, por exemplo, Hayek não é a favor... Melhor, considera que o Estado mínimo. Mas tu achas que tem que ser mesmo sem Estado? Durante uma fase da história da humanidade, o Estado Nacional foi necessário, fundamental, para que fizesse a acumulação de capital para grandes empreendimentos que não poderiam ser feitos de outra maneira. Há 200 anos atrás, não existia tecnologia de sociedades anônimas, por exemplo, não é isso? Não existiam mercados de capitais, isso não existia. Então, por que Portugal foi o pioneiro? Portugal tem o quê para ser pioneiro das grandes navegações? O que Portugal fez antes do que todos os outros países? Ele se tornou um Estado nacional antes de qualquer país da Europa, não é isso? Chegou um cara aqui dizendo que recebeu uma ordem direta de Jesus Cristo e que ele conseguiria vitórias militares em nome para comprovar isso, e ele conseguiu. E o brasão de Portugal, cada castelo é um cerco que ele venceu e cada escudo um rei muçulmano que ele matou em combate, não é isso? A história de Portugal, o brasão de Portugal é a história da fundação de Portugal por Jesus Cristo, por ordem direta de Jesus Cristo, a Dom Afonso Henriques, que levaria a palavra de Jesus a povos que vocês nem sequer conhecem. Ele fez isso no século XII e os portugueses, eu não sei se profecia autorrealizável, não? O cara acreditar tanto em uma coisa que vai lá e acontece, mas eles acreditavam tão firmemente nisso que houveram igrejas portuguesas em Hiroshima, Nagasaki, Macau, Indonésia, não é isso? Índia, que a gente estava conversando, né? Eles cumpriram a profecia, não é isso?